Fala rapaziada, beleza? Eu tava aqui para gravar mais um trabalho de português. Hoje estamos aqui para apresentar a quarta parte do livro A Ilustre Casa de Ramírez, de Eça de Queiroz. Indo direto ao ponto, a gente para na parte em que André Cavaleiro está apaixonado pela irmã do Sr. Noronha. Ele manda ramos, cartas, versos de amor e convida até uma alcoviteira para conquistar a moça. E ela digna, impassível ali, ela ri de toda aquela situação. Inclusive comenta com seus parentes, faz algo. Enquanto isso, o Sr. Noronha, ele é jogado para um lugar bem longe, cheio de pântanos, e enfrenta uma condenação à morte. O fidalgo da torre, indignado com toda essa situação, afirma que não tem crime nenhum em você estar ali apaixonado pela pessoa, mas sim na perseguição ao irmão, que é um excelente empregado. Ele denuncia toda essa polêmica aí e afirma ter cumprido todo aquele seu papel. E para reforçar isso, enterra boa pena de Toledo ao governador civil. E a Gracinha, a irmã do personagem principal, tá ali no piano escutando toda essa conversa entre o irmão e o seu esposo, e ela se mostra um pouco incomodada e ela sai de cena nesse momento. E o Barrolo, admirado com a irmã do Noronha, se questiona com toda essa situação. Duvida, inclusive, que ela se faça de difícil com o André, um cara bonito, gostosão, forte e governador civil. Com isso a gente encerra esse capítulo e muda de cena direto pro Gonçalo de novo. Nessa parte o Gonçalo, ele tá ali nos seus momentos reflexivos e todo empenhado para terminar a sua novela, mergulha nos feitos heróicos dos seus antepassados. E ele busca com essa reflexão qual que é a conexão entre a grandeza familiar que ele teve e o contexto atual que ele tá. E o capítulo que ele escreveu para a novela nessa parte narra a luta de Lourenço Ramírez e Lopo de Baião, seus inimigos ancestrais. A escrita ela se desenrola a tal ponto que o Gonçalo ele se perde completamente da realidade. Parece que ele se dissolve ali enquanto ele está escrevendo. Alimentado pela grandiosidade da linhagem dos Ramírez, aquele espírito patriótico de família, enfim. De qualquer maneira, ele para de escrever essa novela e vai caminhar um pouco ali pelo redor ali da sua torre. Durante a caminhada, ele encontra José Castro, exatamente. O homem que antes havia firmado aquele acordo com ele desfez, enfim, toda aquela baianagem. Sem xenofobia, né? José Castro, naquele momento, acusa ele de não fazer um acordo firme, não ter palavra, não ser homem de verdade, né? Por ele não ter cumprido com o acordo do arrendamento de terra. E o Gonçalo ali, tentando manter a calma, ele fala que não tinha um acordo formal e que o Casco nunca voltou para firmar o acordo de verdade. No entanto, José Casco sabe a importância da palavra, de você firmar num aperto de mão algo. Então ele fala, meu, isso aí não é desculpa, você é um mau caráter mesmo, e eu só saio daqui quando firmar esse acordo. E o Gonçalo, com aquela coxinheza dele, fala para ele se acalmar, que no dia seguinte eles vão resolver essa questão. Só que o Casco, ele não quer resolver essa questão depois, ele quer resolver agora. Então ele pega assim com a espada e fala assim, você vai resolver essa agora ou não? Diante dessa situação toda, Gonçalo parou, olhou ao redor e viu tudo o que estava acontecendo. Viu o pôr do sol, os pinheiros, os gemidos dele. E tentou aconselhar Casco, falando que ele tinha família, que ele tinha filhos pequenos e que aquilo não valeria a pena. E convidou ele para sua torre. Casco, porém, rebateu e falou que não ia fazer isso e deu uma chance para Gonçalo correr. Gonçalo, por sua vez, ele fugiu desesperadamente e se escondeu embaixo de um milharal. E saiu de lá apenas ao anoitecer. Ele levantou e foi nas pontas dos pés até o seu terreno, sua torre. Chegando lá, ele deu um esporro em todos os seus criados porque eles não estavam lá com ele. Ele estava gritando lá e ninguém ouviu ele. Ele até arrebentou uma porta porque ninguém escutou ele chamando. E ele chegou na casa dele, tava todo mundo lá rindo, não sei o que. E ele contou a eles que ele foi perseguido por um bêbado, né? Com uma foice. Mentindo. Então, que sarau é este? Vocês não me ouviram chamar? Pois encontrei lá embaixo, ao pé do pinheiral, um bêbado que não me conheceu. Veio para mim com uma foice. Felizmente, levava a bengala. E chama o grito qual? Tudo aqui de palestra e a ceia cozer. Que desaforo! Outra vez que suceda, todos para a rua. E quem resmungar, a cacete. Tava bravo, cara. Após todo o seu teatrinho, né? Ele subiu a escada, foi pro seu quarto e lá ele encontrou Bento, um dos seus criados. E pra ele contou a verdadeira história, que Casco, ele tava atrás dele com uma espingarda, tal, que ele era um caçador.
papo vem, papo vai. Bento resolveu contar uma história para o Gonçalo, falando que quando ele viajou, o senhor Lucena ele foi vítima de uma tentativa de assassinato. Porém, como ele era político da cidade, um dos dois bandidos que tentaram lembrou e falou: o Lucena, ele era um deputado importante ali da região. Em forma de respeito e arrependimento, eles se curvaram diante dele. E após o Bento contar essa história, o fidalgo brincou dizendo: serviu de alguma coisa o senhor Lucena ser deputado de Vila Clara. Gonçalo, de prontidão, saiu à noite. Ele se armou para ir atrás de Gouveia. Encontrando Gouveia, ele descobriu que o senhor Lucena havia morrido. O fidalgo, ele tenta convencer ao Gouveia que ele que merecia aquele cargo. Porém, ele foi rebatido pelo Gouveia facilmente, pois ele nunca tinha saído nas ruas para fazer alguma coisa política. E cabia ao cavaleiro escolher quem que realmente ia servir em algum cargo político. Gonçalo vai totalmente contra a maré de sua família, porque sua família é heróica, seus antepassados são heróicos, e vimos que na trama ele é simplesmente muito covarde, e agora ele iria arrendar a terra para o Pereira. José Casco, então, num ato de fúria, pega sua espingarda e fica louco. Toda noite ele proclamava palavras de baixo calão, procurava Gonçalo na cidade, querendo dar um tiro nele, querendo matar ele. Então, nesse ato, fez com que Casco fosse preso. Gonçalo pediu pro seu amigo Gouveia: tem um cara que tá me ameaçando pela cidade, ele tá me ameaçando, ele quer me matar, prenda esse sujeito, eu não fiz nada. Então Gouveia vai lá e prende Casco. Porém, Gouveia fala: olha, meu amigo, eu não posso manter o Casco aqui porque não é uma questão que eu possa resolver. Ou seja, você precisa ir até o governo pedir a prisão dele realmente. Eu só posso manter ele aqui por enquanto atrás da jaula para ele não te matar. Gonçalo, escutando essa ordem, fala: putz, vou ter que ir lá então. Nesse trajeto, ele lembra dos seus antepassados que tinham feitos heróicos. Lembra também do seu passado, qual sempre quis ser deputado, sempre quis ser ministro, atuar na política, ter poder, ter força. Todos os seus camaradas já estavam lá, nos altos empregos, estavam conquistando tudo aquilo que ele almejava. E lembra também de sua irmã Gracinha. Também vem na mente dele que o cavaleiro agora toca nos lábios de sua irmã. Agora é namorado dela, um namoro, diremos, político, para ela arranjar poder para a família de Ramírez. Ele chega lá, ele chega com seus criados no governo civil, marca no governo civil para se encontrar com o indicíssimo, poderoso cavaleiro, para que essa questão do Casco se resolva. Então ele marca ali para as 9 horas da manhã, numa madrugada, e foi dito e feito. Então, às 9h30, ele chega no governo civil, abre as portas rapidamente, entra rapidamente lá, no silêncio, para que não atiçasse nenhum cavaleiro que estava pela redondeza. Só que o que acontece é que ele se esbarra com seu primo, José Mendonça. José Mendonça não via ele há muito tempo, então começou a perguntar da vida, né? Ô, meu amigo, como é que você tá? Como é que vão as coisas? Por que você tá aqui, né, no caso, nesse horário, né? O Gonçalo, ele explica: não, é simplesmente um caso de gestão pública, é que tem um cara, um louco lá me ameaçando na cidade, ele foi preso, eu preciso falar com o cavaleiro para que ele possa prender esse cara e eu viver em paz na minha vida. O José Mendonça, ele ainda não sai da escada porque ele queria fofocar, né, ainda com o seu amigo, né, que ele chega até a comentar sobre o Sanches Lucena, a morte dele, né, no caso, e lembra Gonçalo de que agora Ana Lucena está viúva e que agora ela vai estar melhor ainda, né. Bom, conversa vai, conversa vem, os dois se despedem e José Mendonça segue seu caminho até fora do governo civil e o Gonçalo entra dentro da Assembleia. Barrolo, que passava a cavalo lá, e eles falam com ele: olha só, sabe quem tá ali? É o Gonçalo com o cavaleiro, eles estão discutindo alguma coisa, tem alguma coisa rolando. Eles acabam agora virando melhores amigos, aqueles velhos bons amigos, eles acabam se reatando e se reconciliando, tudo por uma questão de interesse. Bom, e com toda essa leitura, a gente vê que isso, na verdade, não passa de uma crítica do Eça de Queiroz ao próprio personagem. Só que se você for ir mais fundo, nas entrelinhas, a gente sabe que o Eça de Queiroz, ele é um grande crítico a Portugal em si. Viveu ali no ano de 1900, enquanto toda aquela questão da monarquia estava prestes a ser derrubada, estava bem enfraquecida. E ele é um grande crítico à monarquia, a Portugal em si. E aí a gente tem esse paralelo entre o personagem e Portugal. De viver de glórias passadas,
de viver se vangloriando, mas que na verdade hoje em dia não é nada, sabe? De tentar mostrar toda uma honra quando na verdade é só um mau caráter mesmo. A gente vê que o personagem é um cara sem palavra e ele se glorifica por um momento de passado que a sua família viveu e não que ele vive atualmente. Assim como Portugal, que viveu aquele grande período nas grandes navegações, explorou diversos países, teve diversas colônias, inclusive o Brasil, só que hoje em dia não tem expressão nenhuma no cenário mundial e só vive de glórias que já passaram. A leitura é muito interessante, só que eu tenho que confessar que ela é muito difícil. Acho que uma linguagem ultrapassada contribui muito para esse fato. De qualquer maneira, esse foi o nosso resumo da nossa parte aqui e agradeço pela atenção. Até mais.